O sistema prisional gaúcho vive o seu pior momento da história. Se não bastasse o estado do Rio Grande do Sul ser denunciado na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pela superlotação e péssimas condições dos presídios, principalmente o Central, com crimes comandados de dentro das galerias... Puxa ele pra fora da baia e pega na esquina ali e troca o bagulho aí. Não vai dar só um ali, 2, 3, pega e troca e dá-lhe tudo ali. E após 30 anos presos voltando a ser mantidos em celas de delegacias por falta de vagas nas cadeias... Como é que vocês estão se sentindo aqui dentro, pessoal? Olha, pior que um cachorro que dorme na rua. O que está faltando aqui, além da superlotação, que a gente consegue perceber? Está faltando tomar banho, higiene. Aí o cara não limpa nem os bonecos. Tem que fazer curativo na perna e os caras quebrados, eles estão contando que nem pior olhar um cachorro. O que parecia ser impossível de piorar, pois ficou ainda pior. Bom, a gente está acompanhando aqui essa situação absolutamente atípica no Rio Grande do Sul. Presos mantidos em viaturas, porque não há onde colocá-los em celas das delegacias e muito menos no sistema prisional. Numa das viaturas tem um preso, aqui nessa outra viatura tem outro preso, lá mais adiante outro. Vamos ver se a gente se desloca aqui, se vê mais outros presos por aqui. A situação, ela se agrava desde ontem. Nesta quarta-feira, 26 de outubro de 2016, presos se amontoavam em porta-malas de viaturas porque não havia vagas nem sequer nas celas das delegacias. Alguns aguardavam há mais de 24 horas a transferência para o sistema prisional. Policiais militares tiveram que comprar água do próprio bolso para dar aos presos, que ficavam encurvados nos veículos por falta de espaço. Numa das viaturas, 2 deles dividiam o espaço no porta-malas de um Renault Duster. Eram presos por tráfico de drogas, roubo a veículos e foragidos por outros crimes. No último levantamento feito pela Rádio Gaúcha, havia outros 3 presos em viaturas que aguardavam desde o início da tarde o ingresso nas celas de delegacias ou no sistema prisional. As tampas dos porta-malas ficavam abertas para a entrada de ar. Além de monitorar as viaturas ocupadas, os policiais militares tinham que acompanhar presos até o banheiro do Palácio da Polícia quando necessário, quando deveriam estar nas ruas fazendo a segurança da população. Até mesmo os policiais da Força Nacional de Segurança, que estão no Rio Grande do Sul para reforçar o policiamento em função do aumento da criminalidade, estavam parados, tendo de custodiar presos. Na carceragem da 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, que fica no Palácio da Polícia, eram 16 presos nas celas. Na 3ª DPPA, 8. E havia 2 presos custodiados em hospitais. O problema, no entanto, se estende para toda a região metropolitana. Em Canoas eram 16 presos, em Novo Hamburgo 13, em São Leopoldo 10, em Gravataí 6 e em Viamão 9 presos em celas de delegacias. A Superintendência dos Serviços Penitenciários afirma que vai receber os presos no sistema prisional assim que as vagas forem liberadas. Responsável pelas delegacias de pronto atendimento de Porto Alegre, o delegado Marcos Souza conversou com a Rádio Gaúcha em frente às viaturas que serviam de celas provisórias. Ele admite que nunca tinha vivido uma situação semelhante. Nós estamos no presente momento com as nossas estruturas esgotadas, né? Nós temos presos desde o dia 18 aqui, dentro de salas que eles deveriam permanecer no máximo algumas horas. Então a gente está numa situação que nós não temos condição nenhuma de receber mais nenhum preso. Então, por razão de ordem pública e segurança, a gente teve que solicitar que esses presos aguardassem nas viaturas, porque no nosso entendimento, e certamente é isso, esses presos estão mais seguros nas viaturas do que empilhados na carceragem do jeito que estavam. Nós já temos notícias de agressões mútuas, de motim dentro dessas celas, então realmente uma situação muito complicada e a gente espera resolver isso nos próximos dias. O senhor já tinha visto isso na sua carreira de delegado da Polícia Civil, presos em viaturas? Olha, nessa proporção, não. Fábio Castro é vice-presidente da UGIRME Sindicato, que representa os agentes da Polícia Civil. Eu sou policial civil há 23 anos. Até hoje esse tipo de coisa nunca tinha acontecido. Inclusive o Rio Grande do Sul era reconhecido nacionalmente como um estado que não tinha problema de carceragem. Diferentemente de outros estados como o Paraná, o Ceará e o Rio de Janeiro, onde essa questão das carceragens é um problema constante. O Rio Grande do Sul, historicamente, nunca teve isso. Eu queria que o senhor explicasse, o senhor que é policial civil, o que atrapalha para o policial civil uma situação como essa?
atrapalha o serviço. Os policiais já estão trabalhando com um número muito reduzido do efetivo. Uma situação como essa causa um prejuízo e coloca em perigo a vida dos policiais, coloca em risco a possibilidade de uma rebelião, a possibilidade de um resgate de presos. Ou seja, isso cria uma situação de tensionamento muito grande, a possibilidade dos policiais não conseguirem trabalhar e prestar o serviço adequado para a comunidade. Perguntado se não era o caso de trazer um veículo maior para colocar os presos espremidos nas viaturas, o comandante do policiamento da capital, Coronel Mário Iqueda, ponderou. Cada guarnição está com o preso. A situação é bem dinâmica, porque nós amanhecemos com 5, desses 5, 2 já saíram, já foram entregues para a Polícia Civil, mas já entraram mais, tá? Então a situação é bem dinâmica, não foi uma situação estática que está aqui, nós estamos com os mesmos 5 desde ontem, não, hoje amanheceu 5 desde ontem, desses 5, 2 já foram encaminhados, ficamos com 3, mas outros já chegaram e ainda estamos, né, acabou de chegar agora mais outro com a Força Nacional, então a situação é dinâmica como sempre foi, como diariamente é. Então essa situação de eu colocar aqui uma viatura, de colocar uma viatura maior, nós poderemos até fazer, né, se houver a necessidade e houver essa disponibilidade dessa viatura, mas são cuidados que nós estamos tendo, são cuidados paliativos que estamos tendo que fazer por essa situação excepcional que está acontecendo no dia de hoje. O juiz corregedor do Tribunal de Justiça, Alexandre Pacheco, afirma que a situação gravíssima já vem sendo alertada pelos magistrados. Há muito os juízes de execução penal aqui de Porto Alegre alertam o Poder Executivo da necessidade de reestruturação do sistema prisional, da ampliação de vagas e até o momento muito pouco ou quase nada foi feito. Então, assim, o que aconteceu? Os presos foram parar em delegacias de polícia, né? E agora, porque também não tem vaga nas delegacias, estão ficando nas viaturas. A situação, de fato, ela é insustentável. Agora, a maioria destes presos, né, são aqueles que devem necessariamente ingressar no sistema prisional. Não são aqueles presos que o juiz poderia pôr em liberdade ou como conceder uma prisão domiciliar por falta de vaga. Né? O Judiciário, desde 2010, vem concedendo prisão domiciliar aos presos do aberto, já foi para os presos do semiaberto, e agora nós não podemos abrir mão da prisão daqueles presos que precisam ficar recolhidos provisoriamente ou em cumprimento de pena definitiva em regime fechado. Isso nós não vamos compactuar, o Judiciário não considerar prisão domiciliar nesses casos. O subdefensor público-geral para assuntos jurídicos do Estado, Tiago Rodrigo dos Santos, analisa caso a caso dos presos em viaturas. A Defensoria Pública está, então, identificando cada um desses presos, seja nas celas das delegacias de polícia, seja nas viaturas, e encaminhando pedidos ao juiz responsável para, seja o encaminhamento deles a um local próprio para a restrição da liberdade, seja para a colocação deles em uma outra situação, no caso, a questão de uma liberdade assistida com tornozeleiras ou outra situação como essa. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, diz que uma CPI na Assembleia Legislativa precisa apurar o caos no sistema prisional e, por consequência, na segurança pública como um todo. Na verdade, a OAB já há um ano atrás tem dito ao governo do Estado que se não investisse no sistema penitenciário, principalmente, teria problemas sérios no futuro. Oficiamos várias vezes o governo do Estado e não houve resposta. O dia de hoje é um prenúncio do que dissemos no passado. O governo do Estado fez uma promessa de campanha, investir em segurança pública, investir no sistema penitenciário e não realizou essas funções. Então, a Polícia Civil, a Brigada Militar tem que prender sim aquelas pessoas que fazem infração na cidade, mas não há local para que possa destinar essas pessoas. Isso é um problema gravíssimo, talvez o maior caos em segurança pública que o Estado já viveu. Isso representa uma omissão clara dos órgãos responsáveis do governo em gestar segurança pública, e a total ausência de investimento, neste caso, revela isso de hoje.
um risco àqueles que trabalham na delegacia, um risco do cidadão que vem à delegacia fazer um registro e dos presos que estão aqui. Não podemos deixar isso ficar como São Paulo e Rio de Janeiro, quando lá nós temos delegacias invadidas pelo crime organizado para sequestrar os detentos. É uma situação gravíssima, por isso que nós vamos encampar a nossa CPI da Segurança Pública, para que o Parlamento Gaúcho, a Casa do Povo, possa contribuir nesse debate, buscando informações no sentido de que aonde está o dinheiro investido, aonde está o programa de segurança pública. O cidadão não aguenta mais, a ordem pública está completamente fora de controle. Isso gera o temor, isso gera a perda de vidas. Por isso que é grave a situação e a mobilização da sociedade é fundamental nesse momento. O senhor já tinha visto um caso, uma situação como essa? Por exemplo, atrás do senhor, ali naquela viatura, ó, tem um preso que está aguardando para ir para a carceragem. O senhor já tinha visto isso alguma vez? Não vi isso, nem nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Tamanha confusão, tamanha forma de descontrole, de gestão de segurança pública. Eu acho que isto é a demonstração clara que chegamos ao ápice da crise. O secretário estadual da Segurança Pública, César Schirmer, disse que o governo do estado pretende construir 2 centros de triagem para desafogar os presídios, mas não falou em prazo. Não vamos deixar de prender, E estamos examinando alternativas, provavelmente eu vou ver o que fazer hoje. Já tem a previsão de construção de 2 centros de triagem, que são para 350, 400 lugares, cada um deles, um em Porto Alegre e outro em Charqueadas, já essa previsão. Isso é muito importante, mas isso demora um pouco para ser construído. Não se faz uma construção do dia para a noite. Estamos vendo soluções emergenciais. Problemas antigos, soluções tradicionais não resolvem. Vamos trabalhar assim na emergência. Estamos trabalhando. Mas como fica o policiamento ostensivo, já que essas viaturas estão paradas? Como fica a situação desses presos dentro das viaturas? Isso não pode gerar algum tipo de atrito entre Polícia Civil e Brigada Militar? A função da Polícia Civil não é, a delegacia de polícia não é prisão. Ela pode até ficar preso lá 24 horas, 48 horas, mas não é essa prisão continuada. A delegacia não é presídio. Então a responsabilidade por prisão é da SUSEP. A SUSEP tem que encontrar soluções para isso. Agora há um problema que eu reconheço, tem 6 mil novos presos, 6 mil pessoas a mais no sistema carcerário do Rio Grande do Sul e não aumentou vagas nessa proporção. Então isso está gerando um problema. O que eu estou querendo dizer? Isso não está acontecendo por acaso, está acontecendo porque estamos prendendo mais. Para o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, o descaso passou de todos os limites. Eu, por exemplo, me orgulhava muito de dizer, andando pelo Brasil, que o estado do Rio Grande do Sul era o único estado que não tinha presos em delegacia. Pois não é que agora passamos a ter, que é um desastre. Mas não bastasse isso, agora é preso em viatura policial. Então, me desculpem, não é? Nós precisamos de medidas urgentes. Acho, como disse, que o judiciário tem muito a ver com isso, não é? E que deveria já ter tomado providência. Como é que vocês estão se sentindo aqui dentro, pessoal? Olha, pior que um cachorro que dorme na rua. Da Central de Jornalismo, Eduardo Matos.